pessoal. Estamos aqui nesse evento, nessa reunião, para a gente conversar um pouquinho sobre a PCM. Coincidentemente, nós estamos aqui no dia 25 de junho, a previsão é de que amanhã saia o edital da CAPES, e aí vamos ver aí como é que vão ser as orientações de 2026, mas a gente acredita que muita coisa do que nós já sabemos dos outros períodos, né, dos outros editais, vão permanecer e vão ser bem parecidos. Então, eu preparei um material aqui para apresentar para vocês com uma previsão de como vai ser, porque o período, né, a gente ainda não tem esse edital, mas a gente já está com várias ações aqui da UFG que vão ser necessárias, né, a gente já encaminhou e estamos só aguardando essa publicação da CAPES aí para a gente poder seguir com esse processo. E aí eu preparei um material aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, eu acho que facilita um pouco essas discussões, enfim, essa troca que nós vamos ter aqui hoje, né? Então, deixa eu passar aqui para o primeiro slide, né? Para a gente, a primeira coisa que eu acho que talvez seja interessante é a gente definir, né, entender esse processo de submissão, né? Então, o que é a PCN? PCN é a abertura de cursos de pós-graduação em estricto sensu no Brasil, né? Ela é realizada por meio da submissão de propostas via plataforma Sucupira. E aí, só voltando aqui, quando a gente fala avaliar a PCN, nós estamos falando de avaliação de propostas de cursos novos, né? Essa sigla. E aí, após a análise documental e de mérito, o Conselho Técnico Científico da Educação Superior, que é o CTC, da CAPES, delibera pela aprovação ou não da proposta. A partir da homologação favorável pelo MEC, as instituições têm até 12 meses, prorrogáveis por igual período, para iniciar o funcionamento daquele programa que foi aprovado, né? Então, os tipos de cursos que são possíveis de serem criados, né, nesse processo. Então, os projetos podem ser para cursos acadêmicos ou profissionais, presenciais ou à distância, nos níveis de mestrado e ou doutorado. E aí, quem que pode submeter? As propostas geralmente são submetidas pelas instituições, aqui no caso da UFG, a PRPG faz a submissão diretamente na plataforma Sucupira. E aí, o fluxo, né? Nós temos aqui um fluxo interno na UFG, antes da submissão da proposta na plataforma Sucupira, né? Então, esse fluxo interno, né, o que eu vou apresentar aqui, eu até deixei essa observação, que ele é com base nos procedimentos anteriores da PRPG. Agora, em 2026, esses requisitos podem sofrer modificações. Então, como eu falei, a partir de amanhã, né, se a CAPES realmente seguir o calendário, nós já vamos ter aí uma noção de quais são as modificações, né, e as orientações para esse ano. Então, a primeira etapa, né, no caso interno da universidade, é a iniciativa do grupo proponente, que esse grupo que está aqui, por exemplo, é o grupo, né, que tem uma iniciativa de propor a criação de um curso. Então, o grupo de docentes interessados deve enviar a proposta para a PRPG, e essa proposta vai conter o formulário de submissão da PCM, a justificativa de criação do programa, ressaltando a importância estratégica e não sobreposição com programas já existentes na UFG, demonstração de adequação ao documento da área da CAPES, essa área vocês vão, né, definir, já devem ter definido qual vai ser a área, estou entendendo que no caso aqui vai ser a área interdisciplinar, né, carta do diretor da unidade acadêmica, onde esse curso estará lotado, né, ou do núcleo, né, do NIP, no caso, garantindo as condições mínimas de funcionamento, que aí, no caso, nós estamos falando de espaço físico, secretaria, né, e tudo mais. Planilha com dados do corpo docente, com experiência de orientação e produção científica comprovada. E a etapa 2, né, no caso, avaliação interna, depois dessa submissão, a avaliação interna pela PRPG é feita, né, nós temos esse costume de fazer uma avaliação interna e de auxiliar o grupo proponente, né, nós já nomeamos uma comissão para avaliar a viabilidade e o mérito das propostas, essa comissão nós já nos reunimos, ela já está formada, e nós estamos só aguardando, então, esse início do processo, né?
Após a comissão avaliar, né, fazer essa avaliação da viabilidade do mérito, essa avaliação inicial, nós também contactamos avaliadores externos para realizarem uma segunda rodada de avaliação. Né? E aí os pareceres, né, dessa avaliação, eles são apreciados na Câmara Superior de Pós-Graduação e Pesquisa, na CPPG. A etapa 3 seria a preparação e submissão, né, de fato, já na plataforma Sucupira, a gente homologa institucionalmente a proposta na plataforma. Tá? E aí, agora, em relação aos critérios, né, o que a CAPES avalia das propostas? Né? Então, essas propostas, elas devem atender a requisitos gerais, definidos pelo Comitê Técnico-Científico, e aos critérios específicos da área de avaliação escolhida, né, disponibilizados nos documentos orientadores de APCM de cada área no portal da CAPES. Então, eu acredito que, não sei se vocês já, né, já visitaram esses documentos, para que a gente possa aí já começar, de fato, a elaborar essa proposta. Critérios gerais transversais a todas as áreas. A questão da inovação na proposta, a quantidade de professores, né, é algo também, basicamente, para todas as áreas, né, o mesmo quantitativo, né, e essa demanda pela criação do curso, né, essa justificativa da criação. Critérios específicos, que agora, em 2026, né, eles podem ser revistos, já existem algumas sinalizações de alterações que vão ser feitas, mas são alterações poucas. Então, por isso que eu estou apresentando tudo aqui em linhas gerais e reafirmando, né, que esses critérios eles vão poder sofrer algum tipo de alteração, tá? Então, a proposta deve demonstrar o alinhamento ao PDI da UFG. Nosso PDI estará vigente aí até o ano de 2027, né? O ano que vem a gente já começa a fazer a elaboração do próximo. O corpo docente permanente deve ser composto por, no mínimo, 10 doutores permanentes, sendo, né, essa quantidade, né, maior ou igual a 70% do total de corpo docente da proposta. Para programas em regiões com menor presença de cursos, admite-se um mínimo de 8 permanentes, mas isso também é algo que, né, está sendo revisto, tá? E aí eu estou falando aqui no caso, por exemplo, das propostas do interior, né, nesse segundo caso aqui, né, poderia ser admitido. Né? Esses são os critérios da CAPES, tá? Espera aí, que eu acho que eu avancei aqui, não? Deixa eu voltar aqui, espera aí. Aqui. E aí nós temos aqui também, né, a questão de requisitos do ponto de vista da produção científica. Né? Então, aqui é um compilado desses requisitos, destacando que a UFG ela tem um edital interno, que vai ser publicado posteriormente, e a gente estabelece alguns critérios alinhados com os requisitos mínimos da CAPES. No entanto, os nossos requisitos eles são um pouco mais rígidos, digamos assim, tá? Evitando qualquer tipo de risco, né? Ou garantindo minimizar, né, adequadamente o risco da proposta ser aprovada por esse tipo de critério, por exemplo. Então, aqui só uma passada geral, acadêmicos de todas as áreas, né? O requisito mínimo da CAP, pelo menos uma publicação em periódico nos 4 estratos superiores quais ou em 2 estratos superiores de livros, né? Aqui, no caso, a gente recomenda a UFG, né? Essa regra de 2023 era de 4 a 5 artigos em periódicos, né? Sendo pelo menos 2 em estratos superiores da área, aí, por isso que a importância, né, também dos documentos de área, outras produções, tá? O doutorado tem esse quantitativo aqui, né? Também só que diminui um pouco o extrato superior, né? A CAPES, no caso, e a nossa exigência interna é 6 a 8 artigos, né? Então, pensando aí que a gente precisaria de ter um corpo docente altamente qualificado para que a gente possa ter uma proposta bem competitiva e robusta, tá? E aqui são os números também do mestrado profissional e e o doutorado profissional. Critério institucional reforçado pela UFG, né? No caso, o corpo docente permanente deve conter número superior ao mínimo exigido pelo documento de área para minimizar problemas futuros, tá? Geralmente a gente fixa aí um número de 12, tá? 12 docentes, o mínimo.
né? Mas esse número também vai precisar ser confirmado ainda esse ano, tá? Docentes externos ao UFG, mesmo que considerados permanentes pela CAPES, não devem ser computados para o mínimo institucional, pois não há garantias de comprometimento com atividade de rotina. E aí aqui nós estamos falando, né, de assumir atividades de rotina do programa, né, porque a gente sabe que se o docente é de outra instituição, ele pode fazer parte do corpo docente da proposta, mas daí a ele assumir atividades, né, que dizem respeito à gestão do programa, já é algo que a gente sabe que é mais difícil. Então, por isso que nós temos aí um quantitativo mínimo de docentes da UFG. Depois dessa submissão, o que acontece, né, depois que essa proposta é submetida? Então, são três situações possíveis depois que o comitê avalia. A proposta ser aprovada, né, e aí essa comunicação vem da CAPES, né, e a PRPG também, né, comunica ao o proponente, né, a pessoa designada, né, o docente designado, responsável. Proposta com diligência, pode ter alguma diligência exigida, né, diligência documental, solicitar complementar informações, né, e a proposta pode não ser aprovada, tá? Sendo possível pedir reconsideração. Então, em síntese, a proposta vai ser aprovada se ela atender os requisitos específicos dos documentos orientadores da área e os requisitos complementares exigidos no edital, tá? E aí, para finalizar, né, quais seriam, né, considerações finais, os erros mais comuns que a gente poderia mencionar aqui, né, então, que levam à não aprovação? Uma proposta que traga um corpo docente subdimensionado, sobreposição com programas existentes, né, às vezes um desalinhamento com o documento de área da CAPES, e a infraestrutura não garantida formalmente pela unidade. Então, esses são os erros mais comuns, né, que a gente percebe aí, que muitas vezes as propostas que não são aprovadas, né? As propostas passam pela PRPG antes de chegar à CAPES, né? Então, esse processo interno que a gente faz, a gente entende como uma camada de proteção para evitar que as propostas mal estruturadas cheguem ao avaliador externo e sejam lá da CAPES e sejam reprovadas, né? Então, esse crivo interno, ele é justamente para a gente poder, né, preparar e assessorar da melhor forma os nossos docentes em relação às propostas, tá? E os documentos orientadores, né, da PCN estão sendo revisados e serão republicados até o fim de junho, agora, né, amanhã, previsão. Nenhuma proposta deve ser finalizada antes de consultar a versão final mais recente da sua área, né, esse aí é uma recomendação que a gente faz, né, as áreas estavam aí também fazendo ajustes nos últimos meses, né, então é bom dar uma olhada nessa versão final, depois que o edital for publicado, né, a ideia é que saia amanhã, e a submissão, né, interna, ela abre, no nosso edital, a ideia é que ele abra, né, para submissão em agosto, setembro, tá? Entre final de agosto, começo de setembro. O tempo de preparação, né, da proposta, a gente sabe que ele é um tempo curto, né, especialmente se a gente for considerar essa etapa de avaliação interna da UFG. Então, nós vamos também divulgar um calendário interno, tá? Mas, de qualquer forma, nada impede que essas propostas, né, nós temos propostas, inclusive, que já chegaram para nós, né, mesmo sem o edital, com base nas anteriores, só para readequação, conforme as novas regras. Então, nós temos grupos de docentes da UFG que já têm trabalhado nisso, né, já há algum tempo, inclusive, né, mais de ano até. Né? Então, é isso. Assim, basicamente, né, eu queria fazer um compilado de todo esse fluxo, né, de submissão, né, da PCN, e contem com o apoio da PRPG aí para a gente poder tentar trazer, né, maior número de propostas altamente qualificadas para a gente ampliar aí os nossos cursos e atender as áreas, atender as demandas de mercado, as demandas das pesquisas, as demandas do nosso estado, da nossa região, do nosso país, né, entendendo que a região centro-oeste aí, que a UFG tem uma posição de destaque, né, e fundamental para a gente qualificar os nossos profissionais aí da melhor forma possível. E estou à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, né, embora saiba que a gente está aí num processo, né, num momento que talvez a gente não consiga sanar todas as dúvidas enquanto esse edital não for publicado, né? Mas a gente pode tentar aí da melhor forma conversar e ver aí como é que está, né, em que pé que vocês estão em relação a essa proposta para a gente poder encaminhar, tá bom? Agradeço aí a oportunidade. Realmente esse material, né, esse material sirva aí de auxílio para os grupos,
né, que queiram aí fazer as submissões.